Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Pedro Cabral e este é o Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo. Aqui você já sabe, a gente fala de agricultura, pecuária e pecuária é o assunto de hoje. Nós estamos aqui com o pesquisador veterinário do CTC, o Birajara Bilego, o popular Bira. Tudo bem, Bira? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite e estar aqui nesse programa. Obrigado você pela participação, Bira. A gente vai falar hoje sobre um artigo que o Bira escreveu para a nossa revista Informe Comigo, que chamou bastante atenção e é um assunto que não se fala tanto, né, Bira? Que é a intoxicação de animais de produção por plantas tóxicas. Exatamente, Pedro. É um tema que ainda é desconhecido de boa parte dos produtores, né? Existe muita informação, mas pouco divulgado no meio pecuário, né? E acontece em muitos casos realmente. Inclusive, você coloca lá no seu artigo que as plantas tóxicas respondem por boa parte dos quadros clínicos de intoxicação dos animais, né? E até a morte de animais. É isso mesmo? Perfeitamente. Ocorrem vários casos, né? Ao longo do Brasil todo, vários casos de intoxicação e alguns casos de morte e que sem causa aparente são atribuídos às vezes a serpentes, a raios, né? Quando na verdade podem também estar ligados à intoxicação por plantas. Então acaba que a falta de diagnóstico ali diminui um pouco esses números, mas acaba que é a intoxicação então. Sim, podem acontecer vários casos de intoxicação. Ainda existem plantas que não são conhecidas dos técnicos, dos pesquisadores. Nos anos 60, quando iniciou-se as pesquisas na área de diagnóstico de plantas tóxicas, eram 60 espécies já identificadas. Hoje passam de 130, são quase 150 plantas conhecidas. Então vai aumentando no cenário. Então, sim, tem muitas plantas que às vezes ainda estão causando toxidez nos animais, mas que ainda nem são conhecidas. E quais são essas principais plantas aí para o produtor já ficar ligado, né, nessas plantas? As plantas elas variam, né, de acordo com as regiões. Hoje, numa esfera maior proporção, algumas plantas que intoxicam são as forrageiras, as principais, né, que intoxicam até pela distribuição das forrageiras no Brasil Central, como as braquiárias, elas podem causar uma intoxicação nos animais susceptíveis, né? O sorgo, quando utilizado de forma forrageira, pode, em alguns casos, causar intoxicação, mas as principais são as braquiárias, seguida aí do tamboril, seguido da faveira, seguido depois da sucupira branca. Peraí, então quer dizer que mesmo as plantas forrageiras utilizadas em pastagem podem ser tóxicas. Como que isso funciona? Podem ser tóxicas. Elas têm algumas substâncias, né, algumas saponinas, que podem causar uma lesão no fígado desses animais. Com essa lesão, substâncias que derivam do metabolismo da própria digestão do capim se acumulam na pele e, quando tem acesso ao sol, eles desencadeiam um processo inflamatório na pele que causa a fotossensibilização ou requeima, como o produtor conhece. Não chega a ser uma alergia, mas funciona mais ou menos o mesmo sistema. De forma parecida. Ela causa uma inflamação intensa na pele desse animal, que causa descamação e muito inchaço. E essa lesão, quando ela é agravada no fígado do animal, pode inclusive levá-lo à morte. Bira, você falou aí sobre as regiões em que as plantas têm sido detectadas. Então quer dizer que existe isso por várias regiões, né, do país. E aqui em Goiás, como que tem sido isso? Exatamente. Tem plantas que são mais características de determinadas regiões. Tem plantas que só ocorrem com maior predominância nas regiões sul. Tem muitos casos de maior predominância na região norte e tem muitos casos que são específicos aqui da região do centro-oeste, né? Em Goiás, as mais tóxicas, as mais relatadas, né? Temos inclusive um estudo regional feito na área do sudoeste goiano que relatou que as maiores proporções de intoxicação foram inicialmente pelas braquiárias, seguido depois pela faveira, depois pelo barbatimão e em seguida pela sucupira. Olha só, então a braquiária ainda é uma das principais que tem intoxicação. E tem alguma região aqui da cidade, você falou da cidade não, desculpa, do estado, você falou aí do sudoeste que teve a pesquisa, mas tem alguma cidade que tenha tido mais desenvolvimento? Não, elas estão distribuídas em todo o estado, né? Outras que o pessoal também conhece, como a samambaia, o cafezinho, né, que intoxica muitos animais nas regiões de mata, próximo dos recursos de água. Ela está bem presente, ela é uma das mais antigas, né, e é bem conhecida do produtor. Então ela também causa vários quadros de intoxicação. Então, o cooperado pecuarista que está ouvindo a gente aí, ou o pecuarista também que está só acompanhando, tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado. Falando nisso, quais que são os principais sintomas visíveis? Como que o produtor consegue perceber que está acontecendo uma intoxicação?
Perfeito. Os sintomas, os sinais clínicos mais aparentes começam com perda de peso, diarreia, alterações na pele, né? Aquela descamação, a requeima, são os principais sintomas. Os quadros digestivos, né? Depois seguido dos quadros de pele, e alguns quadros o produtor nem vai ver o sintoma, pode causar a morte súbita desses animais devido à gravidade da intoxicação. Então, assim, às vezes ele vê que é uma morte ali, como você falou no início, acha que é outro motivo, mas pode ser intoxicação. Pode ser intoxicação por plantas. E falando nisso aí, além da morte súbita, que é claro, diminui o rebanho, tem outras perdas financeiras que pode acontecer com a intoxicação, claro, né? Perfeita. A principal perda direta é a morte do animal. Sim. Mas nós devemos considerar ainda que existem redução da fertilidade. Os animais podem ter eventos de aborto, pode ter redução do seu desempenho, do ganho de peso, redução da produção leiteira. Então, isso são as perdas diretas. E tem aquelas perdas indiretas, que são aquelas que o produtor vai gastar com o controle dessas plantas, né? Ou de forma que ele vai não permitir que os animais tenham acesso a essa área onde que tem a existência dessas plantas tóxicas, potencialmente tóxicas. Isso são perdas indiretas, mas que leva custo. Inclusive até na parte do diagnóstico. Então, é um custo adicional que ele vai ter para identificar, gastar com exames, né? E também ele pode, em determinados casos, dependendo do nível de infestação da propriedade, ele ter redução do valor da sua propriedade pelo nível de infestação de plantas tóxicas. Você falou aí da questão de aborto, então quer dizer que, como está no pasto ali, ela afeta tanto a pecuária de corte quanto até mesmo a de criação, né? Exatamente, pecuária de corte, de leite, todos os animais que estão susceptíveis, né? Inclusive, nós estamos falando de bovinos, mas podem ocorrer também casos tóxicos em ovinos e caprinos também. Olha só, então, mas os cuidados são mais ou menos os mesmos? São os mesmos. E quais que são, você começou a falar aí, mas quais que são os cuidados de manejo? Tem alguma questão referente também a ter esse controle dos animais que chegam na propriedade, ter uma adaptação antes? Como que é? Exatamente. O principal fator ligado à intoxicação é quando os animais estão com fome. Então, quando o animal está passando privação de alimento, ele perde a sua capacidade seletiva, então ele não escolhe muito o que comer. E quando ele tem acesso a um volume de plantas, de pastagens, que, embora esteja contaminada, ele vai comer o que ele achar na frente. Então ele pode ingerir plantas que são potencialmente tóxicas, né? Mas que ele, numa condição de saciedade, ele não ingeriria, né? Então ele procuraria basicamente a forrageira, que é o seu principal alimento e não as plantas tóxicas. Esse é o principal, né? A fome e a sede também. Animal que passa sede, seja por qualidade ou por quantidade de água, ele também diminui a sua capacidade seletiva quando ele começa a ingerir uma quantidade maior de água, quando ele tem acesso. Aí ele também pode ter o acesso facilitado às plantas tóxicas. Biro, o produtor chegou no pasto e verificou alguma daquelas plantas tóxicas que você citou anteriormente. O primeiro passo é isolar e depois retirar essas plantas da área, certo? Sim, mas assim, o fato de ter a planta não significa que 100% dos animais vão intoxicar. O negócio é, se ele perceber que os animais estão intoxicando, e, por exemplo, se for uma árvore e está dentro de uma área de acesso, uma área de mata, ele não necessariamente ele precisa derrubar essa árvore. Sim. Ele vai não permitir que os animais tenham acesso. Isola essa área vai somente. ter que isolar aquela área. Agora, se são plantas invasoras que estão na cultura, no caso o pasto, aí ele deve fazer o controle. No caso, por exemplo, a crotalária, o fedegoso, o caruru, são plantas tóxicas que podem infestar as pastagens. E aí entra um outro detalhe. O manejo da pastagem é peça fundamental no controle de plantas tóxicas também. Que ele evita que tenha a invasão dessas plantas invasoras que são potencialmente tóxicas. Fazendo manejo, elas não vão invadir e aí não tem todo esse problema posterior. Falando em problema posterior, e na silagem? Porque muitos produtores produzem o capim para fazer silagem. Ela também pode passar para silagem? Exatamente. Não só o feno ou a silagem de capim, né, mas silagem também de outras forrageiras, como o milho e o sorgo. Se a cultura estiver muito contaminada com essas plantas, no processo de ensilagem, ele vai levar para dentro do silo essas plantas tóxicas e podem causar intoxicação quando for servida para os animais lá no coxo. Então, é um cuidado também adicional no controle de plantas daninhas na cultura original, que posteriormente vai se transformar em feno ou silagem para os animais.
Bira, eu acho que é basicamente isso. O produtor já deve ficar aí bem atento a esses sinais que os animais dão, os sinais que o pasto vai estar ali mostrando para ele. Você tem alguma consideração para falar para o produtor rural que está ouvindo a gente de como que ele tem que dar a devida importância a essa situação de intoxicação por plantas? Perfeito. Os cuidados principais, né? As considerações que a gente faz sempre, uma vez percebendo que existem animais com quadro tóxico na propriedade, procurar um colega, um médico veterinário, que faça o devido diagnóstico. Uma vez constatada que a intoxicação é por plantas tóxicas, tomar os cuidados devidos. Isolamento de áreas contaminadas, controle daquelas plantas nas áreas de forrageiras, proporcionar o ajuste, o melhor manejo possível dessa pastagem, da alimentação, mineralização do rebanho, acesso à água de boa qualidade, são os cuidados básicos. Uma vez feito isso, se reduz potencialmente os riscos de intoxicação. E o diagnóstico ele é importante até para desmistificar causas inaparentes. Então, tem muitas mortes súbitas de causa inaparente que são atribuídas às outras causas, né? Mas pouco se fala das plantas tóxicas e podem ser eventos que podem ser evitados na propriedade. Porque trazendo esse diagnóstico aí ajuda na pesquisa, ajuda no desenvolvimento, né? Sim, e evita que outros casos aconteçam no rebanho ou em outros animais de produção na propriedade. Pessoal, esse foi o Birajara Bilego. Bira, muito obrigado pela sua participação. A gente espera contar sempre com você aqui trazendo alguma novidade pra gente, viu? Perfeitamente, Pedro. Estou sempre à disposição. Um prazer estar com vocês aqui. Pessoal, esse foi mais um podcast produzido aqui pela Assessoria de Comunicação da Comigo, dirigido pelo nosso colega Semir Machado, sob a coordenação do Euler de Freitas. A gente volta na próxima. Até lá! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.